Maranata, meus irmãos, falem comigo. Tudo em cima? Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a terceira parte, da série Adoção. Início, meio e fim. Na parte 1, vai aparecer no card aqui em algum lugar? Na parte 1 a gente falou sobre o início da adoção. Esse selo do Espírito Santo que a gente recebe na conversão a Jesus e essa adoção que começa no novo nascimento em Cristo. No vídeo 2, a gente falou sobre o final da adoção, onde isso vai culminar, o despecho dessa adoção, que é a ressurreição dos mortos, uma das doutrinas básicas de Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. A garantia que o Espírito Santo nos dá, morando em nós, de que, quando chegar o tempo, seremos ressuscitados dos mortos e participaremos do reino vindouro com Jesus. E hoje falaremos da terceira parte, o meio, que acontece entre o início e o final. Mas antes, como eu faço em outros vídeos também, eu vou fazer uma indicação de uma literatura. Fundamentos Apostólicos do Art Katz. O que a gente vai falar aqui, você pode pegar muito mais profundamente nesse livro, ele vai falar um pouquinho bastante, dessa percepção apostólica da igreja, da missão apostólica da igreja. Aí você pode pensar, bom, mas às vezes eu estou numa igreja que tem expressão só no meu bairro, aquilo que Deus nos comissionou tem algo a ver com a nossa cidade, com o nosso bairro, a gente não tem expressão nacional, Deus não nos chamou para uma expressão de várias nações. Não se preocupe. O que ele fala aqui nesse livro é aplicável a contextos variados de igrejas locais também, tá? Então, pode ficar tranquilo, pode ler. Se você é líder de igreja, aí mesmo que eu indico esse livro, tudo bem? Vamos lá. O que acontece entre o início da adoção e o que acontece no final da adoção? É importante a gente entender isso porque esse processo do meio, ele é ativo, não passivo. Por isso que a gente precisa entender, Existe uma participação muito grande nossa aqui. E como tudo no reino de Deus, não há exceção, a referência para nós, quanto filhos de Deus, é o primogênito de toda a criação, o Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Yeshua HaMashiach. E aí uma coisa importante que a gente entenda, ele também passou por esses processos. Ele nasceu e também foi ressuscitado dentre os mortos. Então, entre uma coisa e outra, na vida dele aqui na Terra, que a gente percebe isso dentro dos evangelhos, também é referência para nós. Ele é referência para tudo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas. Então, o que Deus espera de nós em relação a esse período do meio, entre o início e o fim da adoção? O que Jesus fazia? Ele deixou esse exemplo para que a gente siga suas pisadas, como disse aqui Pedro. Como é que a gente percebe isso? Bom, eu vou trabalhar com 2 textos para a gente poder ter uma perspectiva a respeito desse meio, desse pedaço entre o nascimento e a ressurreição de Cristo, tudo bem? O primeiro texto é Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15. Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora vamos para o segundo texto, para a gente poder cruzar os 2 textos e ter uma compreensão um pouco melhor, tudo bem? Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele,
e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Como é que funcionava o meio entre o nascimento e a ressurreição de Cristo? Ele pregava o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? A gente não vai tratar disso aqui hoje, isso é papo para outros vídeos. Mas, como uma espécie de spoiler, é só você dar uma olhada detalhadamente, devagar, em Mateus 24 e 25, tudo bem? Mas ele anunciava que o reino vindouro iria chegar. A pregação do evangelho de Jesus na terra era basicamente uma pregação anunciando que o reino iria chegar. Esse é o anúncio do evangelho do reino de Deus, de forma bem resumida, né? Mas não só isso, ele além de anunciar que o reino viria, ele manifestava sinais desse reino que ainda virá. Ele trazia de forma de sinais, né, realidade que ainda virá quando o reino chegar, né? Por exemplo, a cura de algumas pessoas e a libertação de pessoas de espíritos malignos, como aconteceu aqui em Lucas, no capítulo 8, que a gente leu. Além desse fato, além do anúncio e além da manifestação visível, além de manifestar o poder do reino vindouro, ele treinava, e aqui ele cita os 12 seguindo ele e outras pessoas também, mas especificamente já falar dos 12 aqui. Ele chamou os 12 para que, no percurso enquanto ele anunciava e ele manifestava os sinais, os 12 fossem aprendendo isso também. Por quê? Porque eles deveriam dar continuidade a isso. Então, o que acontecia entre o início e o final da adoção? A manifestação do reino vindouro, o anúncio do reino vindouro e o discipulado de novos crentes para que eles façam a mesma coisa. Então, o que nós devemos fazer? Ora, pois, a mesma coisa. O anúncio do reino vindouro, manifestação dos sinais do reino vindouro e treinar pessoas para que elas façam a mesma coisa. E aí, vamos a algumas perguntas para a gente poder meditar. Primeira pergunta: estamos caminhando com o Espírito Santo para o dia da adoção ou escolhemos outra rota? Esse meio que a gente está vendo aqui a respeito da vida de Cristo na Terra é o caminho pelo qual o Espírito Santo vai nos guiar dentro do contexto da adoção. Algo diferente disso é um outro caminho que não foi estabelecido por Deus. Nós estamos no caminho que o Espírito Santo vai orientar os filhos ou escolhemos outro? Segunda pergunta: estamos manifestando ou treinando para manifestar o reino como filhos de Deus? Jesus treinava pessoas para que elas anunciassem e manifestassem o reino vindouro. Estamos no processo de treinamento, ou já estamos, como realidade presente, manifestando e anunciando o reino vindouro, ou nenhum dos dois? Terceira pergunta: nossa esperança está no plano do Pai ou criamos outro? Dentro do plano de Deus, existe o anúncio, a manifestação e discipular nações para anunciar e manifestar o reino vindouro. Anunciar que o reino e o rei vão chegar. Esse é o plano de Deus. O que a gente faz está dentro desse plano? Ou a gente estabeleceu um outro plano? Porque se for diferente disso, é um outro plano e não aquilo que Deus estabeleceu. E aí entra a grande comissão. Faz parte do plano de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós já entendemos que a adoção começou quando nos rendemos e nos sujeitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Também entendemos que há uma esperança
a adoção vai culminar, o Espírito Santo vai nos conduzir até o dia da ressurreição dos mortos, onde a nossa adoção estará completa. Mas existe uma participação, existe uma atuação que nós devemos ter como filhos de Deus. Anunciar que o Rei vai trazer o reino para a terra. Manifestar os sinais do reino deste Rei. Chamar outros e treinar outros para cooperar nessa obra juntamente conosco. Estamos nesse caminho? Senhor, se não estamos, nós queremos nos arrepender e pedir que o Espírito Santo corrija a nossa rota, para que nós venhamos a caminhar dentro das pisadas que o Senhor Jesus, que o Senhor Yeshua nos deixou. Se ainda a gente não tinha entendido que é nossa responsabilidade anunciar e manifestar esse reino, hoje nós queremos assumir essa responsabilidade. Opera em nós, faz através de nós, nos torne cooperadores do reino vindouro do nosso Rei Jesus. E que a nossa esperança, Senhor, esteja toda dentro do plano. Que a nossa esperança esteja naquilo que você estabeleceu. E que todas as outras coisas que tentam concorrer com essa esperança venham a ser retiradas dos nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.